Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Vamos para mais uma aula, do nosso curso gratuito Clínica Psicanalítica. Eu vou deixar inclusive o link aqui abaixo para você que está chegando agora. São aulas, que a gente... a proposta, na verdade, desse curso é falar sobre a psicanálise do ponto de vista mais prático, sobre a clínica psicanalítica propriamente dita, falar sobre psicanálise com um corpo teórico, com menos corpo teórico, na verdade, e mais do ponto de vista prático, Então eu vou deixar o link aqui abaixo, é só você assistir as aulas na ordem aí, e vamos agora para mais uma aula, onde a gente vai falar sobre questões que podem ser analisadas que não estão diretamente relacionadas com ao discurso, por exemplo, do paciente, o discurso verbal do paciente dentro da clínica. Então, tudo é passível de análise. É importante que o analista esteja atento a esses movimentos, os movimentos que acontecem, que, de certa forma, esses movimentos, eles falam muito sobre a dinâmica psíquica do paciente. Esses movimentos, eles falam muito sobre a perspectiva e a visão de mundo, daquele paciente. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu vou dar aqui para o vídeo não ficar muito longo, que a ideia desse curso é trazer vídeos mais práticos e mais rápidos, eu vou falar sobre dois exemplos aqui, tá? Então vamos selecionar dois exemplos aqui que a gente pode falar de uma dinâmica, por exemplo, de um movimento que o paciente pode fazer e que isso pode falar muito sobre ele. Primeira coisa que eu queria ressaltar é o seguinte: você pode analisar, ficar atento ao modo como o paciente chega na clínica, Então, o modo como ele chega na clínica pode, falar muito sobre a dinâmica dele, sobre como é que funcionam as coisas para ele. Eu vou te dar um exemplo. Vamos levar em consideração aquela pessoa que é um adulto, por exemplo, já pode cuidar das suas coisas, mas quem leva essa pessoa é o pai, Então, aquela pessoa está querendo, por exemplo, ir, ou ela está indo de forma obrigada. Houve uma negociação antes disso, Olha, se você não for para a clínica fazer um tratamento, então isso vai acontecer. Então, ou simplesmente a pessoa não cuida das suas questões, Deixa sempre para que os outros façam, para que os outros resolvam, para que os outros conduzam, talvez seja uma pessoa que se odeie, por exemplo. Estou dando alguns exemplos aqui, só para você entender como é que alguns movimentos que acontecem podem falar sobre a dinâmica psíquica e a visão de mundo, a perspectiva, a identidade do paciente, e na verdade isso não tem a ver com o discurso propriamente dito na clínica, Eu lembrei aqui do Juan David Nasio. O Nasio, ele tem um livro que eu acho que é A Psicanálise Cura. Sim, A Psicanálise Cura, onde ele vai falar que ele observa absolutamente tudo. Se um paciente está na recepção, e ele está com um filho, por exemplo, então você pode entender o filho como uma extensão do psiquismo do pai. O filho pode dar indicativos, se for uma criança, por exemplo, pode dar indicativos de como funcionam as coisas naquela casa. Será que é um ambiente muito estressante, Será que aquele pai se posiciona a criar uma neurose fóbica, no filho, obviamente de forma inconsciente, mas aquele pai é muito tirano, por exemplo, Então, você pode perceber nos movimentos com o filho, se ele é inseguro ou não. Se você for falar com o filho, opa, tudo bom? Como é que você tá? Como é seu nome? E você percebe ali um movimento mais amedrontado da criança, obviamente, tá? Estar falando sobre a dinâmica dentro da casa, onde aquela criança vive, e, consequentemente, estar falando sobre também um pouco do psiquismo do próprio pai, tá? Então, que ambiente seria aquele? Seria um ambiente favorável que estimula, por exemplo, a comunicação? Seria um ambiente que estimula o silêncio, por exemplo, e a criança, de certa forma, assimilou que quanto mais ela ficar em silêncio, menos problema ela vai enfrentar na vida, Então, o que eu estou querendo falar aqui é a forma como o paciente chega, por exemplo, na clínica, quem indicou esse paciente, ele fez o movimento de entrar em contato com você, Ele realmente se interessou pelo processo, alguém está trazendo esse paciente para você, quem seria, por exemplo, a mãe desse paciente, quem trata as questões referentes, por exemplo, a supostas mudanças de hora, possíveis mudanças de horários,
É sempre uma outra pessoa que trata isso pelo paciente ou o paciente faz esse movimento próprio, né? A outra questão é, por exemplo, se observar se o paciente ele chega muito atrasado, né? O que será que aquele atraso está falando, né, sobre o psiquismo? Ele sempre inventa uma desculpa para chegar atrasado, ou seja, talvez seja exatamente o movimento inconsciente de não querer ir para a clínica. Então, tem vários exemplos que a gente pode observar que são passíveis de análise. Eu vou te dar outro exemplo agora. Se o paciente atrasa o pagamento, ou se ele é pontual, né? Então, não dá para. Isso aqui que eu estou falando são exemplos, tá? E possíveis interpretações daquilo ali. É, porque não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Cada caso é um caso, cada psiquismo é um psiquismo único. Mas vamos supor que o paciente ele atrase o pagamento, e ele costume sempre fazer esse movimento de atrasar o pagamento. E talvez a gente pode pensar numa pessoa que está querendo te provocar, entende? E aí, você entendendo que a relação transferencial ela já foi estabelecida, então a quem de verdade essa pessoa quer provocar? Será que isso não falaria, por exemplo, de uma possível fixação numa fase anal sádica, né? Talvez o paciente esteja querendo te provocar, talvez o paciente esteja testando a tua confiança. Inconscientemente, obviamente, ele faz esse movimento de atrasar o pagamento porque talvez ele queira saber, será que esse cara vai me atender mesmo? Né? Será que ele vai atender mesmo que eu não faça esse pagamento? Eu posso ou não posso confiar nessa pessoa, nesse analista? Então, deixa eu ver se ele está aqui comigo mesmo ou se ele está só pelo dinheiro, né? E óbvio que isso é tudo de forma inconsciente. De quem essa pessoa desconfia? Quem quebrou a confiança dessa pessoa? Né? Para que ela pudesse, para que ela se sentisse inconscientemente movida a praticar tal ato, né? Então, não é nada sobre o analista, é sobre a dinâmica psíquica dessa pessoa. E aí eu decidi gravar esse vídeo justamente para que você entenda que tudo é passível de análise, tá? O paciente te manda muita mensagem pelo WhatsApp, né? O paciente, por exemplo, ele consegue respeitar os horários, né? Sempre no final da sessão, quando você vai fazer o movimento de que a sessão está terminando, o paciente ele quer continuar falando mais, né? Ele quer desrespeitar o horário da outra pessoa, ele não aceita muito bem cumprir o horário dele, quer sempre estar com uma tolerância de 10, de 15 minutos a mais. Então, o que isso fala sobre ele, por exemplo? A gente pode entender que num caso como esse, talvez seja uma dificuldade, né, de escutar um não. E aí, qual é o mecanismo de defesa que fala um pouco sobre isso? Talvez a gente esteja com um caso de denegação da ausência do falo da mãe e, consequentemente, eu posso pensar numa estrutura dentro da perversão, né? Então, é óbvio que isso aqui são coisas a serem levantadas, mas o que eu estou falando eu quero que você entenda que tudo é passível de análise, tá? Tudo, absolutamente tudo é passível de análise. Qualquer movimento que o analisando ou analisante ele fizer, você pode ajudá-lo nesse processo da análise, porque isso fala sobre a dinâmica psíquica dele, tá? A partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você aqui na tela. Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando baseado em suas preferências. Então eu posso fazer o seguinte com você: você escolhe um dos dois e eu te vejo nesse próximo vídeo, tá? Forte abraço e até mais.